Castelo forte é nosso Deus. Nós chegamos no nosso terceiro encontro, nosso terceiro estudo na carta que é escrita por Judas. E antes de adentrarmos na carta, ainda como um contexto, preparando-nos para a carta, eu quero convidar você a abrir a Escritura mais uma vez, na mesma carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós lemos todo o capítulo 3 na nossa introdução, mas eu quero convidar você a observar o final, que é o capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, apenas os 5 versos desse capítulo 4 de 2 Timóteo. Vocês bem perceberam no capítulo 3 que Paulo ele traz à memória de Timóteo a realidade de dias que estavam muito próximos a se tornarem uma realidade. Dias em que homens, que pessoas seriam e viveriam a corrupção, os males do dia a dia, de forma muito enganjada, de forma muito plena. Lembre-se que ele está escrevendo para um pastor, um amigo, um filho na fé. E ele fala sobre esses homens maus, esses falsos mestres, essas pessoas que viveriam como ímpios no mundo, mas quando você percebe ainda no capítulo 3, a partir do verso 5, ele vai também dizer que essas pessoas que são pessoas na sua origem corruptas, pessoas que são na sua essência, pessoas que não nasceram de novo, ele vai citar também que dentro da comunidade de fé, dentro do ambiente cristão, dentro do ambiente religioso, essas pessoas também teriam uma certa atuação. Ele está falando aqui sobre os falsos mestres. E então ele diz a Timóteo que Timóteo deveria tomar cuidado com esses, de forma a proteger o rebanho de Cristo, olhando, em primeiro lugar, para as Escrituras Sagradas. E aí ele conclui o capítulo 3, falando sobre as Escrituras Sagradas, que são inspiradas. É a palavra de Deus ao nosso coração. Se nós queremos fugir desses falsos mestres, nós devemos buscar as Escrituras. Agora, no capítulo 4, já encerrando, eu quero convidar você a acompanhar a leitura comigo. Ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Palavra de Paulo ao Timóteo, que não é diferente daquilo que Judas está transmitindo aos seus ouvintes na sua carta aos crentes, aos salvos, aos eleitos espalhados pelo mundo, mas que precisavam estar atentos à realidade de que o crente, aquele que foi alcançado pela graça, não está vivendo aqui a passeio, mas ele está numa grande batalha.
a batalha da fé. Uma batalha que nós enfrentaremos e lutaremos até a hora da nossa morte ou até que Jesus retorne. Esse é o foco, esse é o motivo, como você já sabe, de Judas escrever a sua carta. E agora então, depois dessa introdução, eu quero convidar você, sim, agora sim, a abrir as Escrituras lá em Judas, na Epístola de Judas, que é meu irmão de Jesus, irmão de Tiago, servo de Cristo, não sozinho, porque ele diz e apresenta a cada um de nós que nesta batalha que nós estamos travando, esta batalha não é uma batalha solitária, mas é uma batalha conjunta, porque a igreja de Cristo, cada um de nós, reunidos como igreja do Senhor, somos chamados a batalhar, a defender a fé cristã. Falamos sobre isso de forma mais contundente em nosso último encontro. Agora, o apóstolo, Judas, ele vai se preocupar em esmiuçar a respeito dos falsos mestres. Quem são os inimigos da fé? Contra quem a igreja naquele tempo deveria lutar? Contra que pessoas essa batalha estaria se tornando uma realidade? Então, no verso 4, Judas vai deter-se, a partir do verso 4, em falar quem são os inimigos da fé. Quem são aqueles que cada cristão deve lutar contra? Ele começa no verso 4 dizendo: pois certos indivíduos, pensem, inicialmente ele não diz o nome, é fulano, é Beltrano, é tal pessoa que está espalhando pelos 4 cantos do mundo, pregando, ensinando um falso evangelho. Não. Inicialmente nós não vemos ele apontar de forma individual, dando nome, mas ele diz, certos o quê? Indivíduos, certas pessoas. Essas pessoas, esses indivíduos, eles se introduziram. Não seria uma realidade posterior, ok? Não seria uma realidade para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas era uma realidade já no tempo presente. Então, para aqueles crentes que ali estavam, aqueles indivíduos já estavam entre eles, não iriam chegar. Lembre-se lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo chama a atenção da igreja na cidade de Éfeso, ele vai dizer que com a sua saída, falsos mestres se introduziriam entre eles. Mas ele continua e diz, mas também há aqueles que já estão entre vós. Aqui já é uma realidade, os falsos mestres já estão introduzidos, trabalhando contra o evangelho da graça, não apenas no lugar, não apenas numa igreja em específico, não. As igrejas já estavam sofrendo pelo mundo afora. Talvez você possa trazer à sua memória que quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele começou a sua trajetória missionária, juntamente com Barnabé, indo para a Galácia, uma região que era uma região da Ásia, muito populosa. E ali ele pregou o evangelho em todas as grandes cidades e regiões da Galácia.
Ele pregou o evangelho por aproximadamente 2 anos, 2 anos e meio. Terminou de pregar o evangelho ali, voltou para sua base missionária em Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, com Barnabé para descansar, mas também para levar o relatório de quanto o trabalho foi profícuo, quantas igrejas foram fundadas, quantos presbíteros foram eleitos. Quando ele está ali, de repente recebe uma notícia de que quem? Os falsos mestres chegaram aonde? Nas igrejas da Galácia. Percebam então que os falsos mestres já estavam adentrando a igreja ainda no início do trabalho missionário. Na primeira, segunda e terceira viagem missionária, quando lemos as cartas que Paulo escreve, ele vai citar esses problemas dos falsos mestres que estavam ali, trazendo a falsa doutrina para aquelas pessoas. Então, desde sempre, a igreja veio sofrendo com a falsa mensagem, com o falso evangelho, com o falso ensino. Ensino que Paulo vai dizer, ensinos de demônios, ensinos que na verdade eram contra tudo aquilo que era o desígnio e a vontade de Deus. Então lembre-se, Judas vai dizer que os inimigos da fé já eram uma realidade. E então ele vai falar um pouco sobre a característica desses inimigos da fé. Ele diz que esses indivíduos, esses inimigos da fé, já são uma realidade no meio da igreja, e agora ele vai se preocupar em dizer algumas das qualidades, a gente pode chamar de qualidades, não pode ser, né? De qualidade desses inimigos da fé. A primeira questão que é relevante sobre os inimigos da fé é que eles são dissimulados. Olha ainda no verso 4. No verso 4, Judas diz: indivíduos que se introduziram com dissimulação. Então, esses indivíduos que ele não pontua os nomes, não cita os nomes, ele não quer perder tempo, porque ele quer que a igreja, os membros da igreja, eles mesmos possam o quê? Perceber, por meio dos frutos, por meio da mensagem, por meio daquilo que eles estão ensinando, quem são. Entenderam? Ele não vai preocupar em dizer, por exemplo, ó, é esse copo, o inimigo da fé é esse copo, ele não vai se preocupar em dizer. Porque a própria ação, a partir daquilo que ele vai ensinar, a partir da própria ação desses falsos mestres, desses inimigos da fé, eles poderiam dizer: esse é o inimigo da fé. Esse prega e não vive. Esse anuncia algo que não está nas Escrituras. E essa é uma boa pergunta para você nesta noite que aqui está. Será que você consegue, ao olhar na internet, nas suas redes sociais, ou perceber através de um livro que você compra e lê de teologia, não sei qual é o tema, será que você hoje consegue identificar se esta pessoa que você está ouvindo, vendo ou lendo o material dele ou dela, se essa pessoa é um inimigo da fé, se essa pessoa é um falso mestre? Essa é a proposta que temos como ministros da palavra para a igreja. A primeira coisa é que esses são dissimulados. A palavra grega que qualifica o termo dissimulado é aquele que se insinua-se secretamente, aquele que infiltra-se,
de forma disfarçada. Primeira coisa é que esses que são os inimigos da fé, eles são dissimulados, eles se infiltram, mas não dizendo, na verdade, quem eles são, entendeu? Eles não afirmam claramente a intenção do coração deles. Eles se fazem de bons mestres. Eles fazem até mesmo uso do Evangelho. Eles falam sobre Cristo, sobre o nascimento, sobre a vida e obra, sobre a morte. Eles falam sobre isso. Porque eles querem o quê? Se aproximar. Eles querem ganhar a confiança da igreja, a confiança dos ouvintes, para depois, de fato e de verdade, mostrar as suas garras e mostrar realmente a intenção dos seus corações. Então, os falsos mestres, eles não abrem a boca e dizem assim: a minha mensagem é contra a soberania de Cristo. A minha mensagem é contra o Cristo ressurreto. Eles não dizem, eu não creio que Cristo ressuscitou. Não, eles não dizem isso. Eles, de forma sorrateira, eles vão introduzindo na mente e no coração dos seus ouvintes, de forma discreta, que talvez o texto bíblico que diz que Jesus ressuscitou dos mortos não seja, de fato, um texto literal. Eles vão dizer assim, o que ressuscitou foi a esperança. Cristo não ressuscitou. Eles não vão dizer de imediato o que eles pensam a respeito dos princípios bíblicos e teológicos. Mas eles vão deixando aos poucos, como um bom veneno, a sua mensagem. Quando pensa-se que não, a mensagem que eles tinham a dizer, a trazer, já se tornou algo comum entre os seus ouvintes. E nós precisamos cuidar disso, precisamos observar aqueles que de forma dissimulada, estratégica, eles começam a introduzir a falsa mensagem. Falsa mensagem como aquela, eu posso ser cristão aonde eu quiser. Eu não preciso estar num lugar de 4 paredes para expressar a minha fé. Eu sou crente na minha casa e me basto. Dentro desse ambiente, é um ambiente muito tóxico. E com o fim das coisas, ele vai dizer que os princípios mais elementares da fé cristã são inválidos. Eles são sorrateiros e agem de forma a infiltrar-se no meio da igreja. A segunda observação que Judas traz a respeito desses que são inimigos da fé, esses indivíduos que são inimigos da fé, eles, de forma clara e evidente, eles são ímpios. Olha o que ele diz. A gente tem o verso dizendo, introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipados, pronunciados para esta condenação, e eles são o quê? Homens o quê? Ímpios. É interessante, porque esta palavra
que diz respeito a alguém ser ímpia, diz respeito geralmente a alguém que não conhece a quem? A Cristo, não conhece a Deus. Alguém que de forma deliberada é contra os desígnios e a vontade de Deus. Quando lemos no Antigo Testamento, todas as vezes que faz o contraponto entre os santos, entre os justos, aqueles que não são justos são chamados de quê? De ímpios, que fazem impiedade, que o seu coração é veneno puro, que são contra a vontade de Deus. E é aqui ele vai dizer que esses indivíduos que adentraram a igreja, que entraram de forma dissimulada, fingindo ser algo que não são, esses de fato, de verdade, eles são ímpios. Sabe o que ele está dizendo? Eles de fato, de verdade, não nasceram de novo. Já falei isso para vocês. Não é que eles são ignorantes, novos na fé. Não é que eles têm pouco conhecimento. Não é isso. Eles são ímpios. Eles não nasceram de novo. E aí eu quero já dar a dica para vocês, porque a sequência é o destino deles. Esses são ímpios e eles continuarão ímpios. Não haverá um arrependimento. Eles não se converterão. Não há, para esses que aqui são mencionados, qualquer tipo de oportunidade de mudar o seu conceito, de mudar a sua vida, de se arrependerem. Eles são ímpios e continuarão a ser ímpios. Vocês bem lembram, tenho certeza disso, quando Jesus está falando, ministrando ao coração dos seus discípulos, os verdadeiros discípulos, ele vai fazer um contraponto. Ele vai ilustrar a igreja de Cristo, ele vai ilustrar o ambiente em que os discípulos que viriam após ele estariam juntos. E ele, como sabia que aquele povo, os judeus eram um povo muito agrícola, queriam entender muito bem a figura que ele iria usar. Jesus vai dizer que a igreja é como um grande campo, cercado, e que Deus, ele iria plantar naquele campo. E ele iria plantar trigo naquele campo. Trigo quem é? Trigo representa quem? Nos textos de Jesus? Os salvos, os eleitos. Aqueles que de fato e de verdade nasceram de novo. Vocês concordam? O trigo é quem nasceu de novo. Ele foi plantado pelo próprio agricultor. Ele foi plantado por Deus, o trigo. Mas, juntamente com aquele trigo, o que nasceria? Lado a lado. O quê? O joio. Todos aqui sabem o que é a figura do joio? Joio é um pequeno arbusto, uma pequena planta, que aos olhos de quem olha e não compreende a questão da agricultura, é muito parecido com o quê? Com trigo. A diferença que se faz é que ele cresce um pouco mais que o trigo, mas é muito parecido. Então, daquela ilustração de Jesus, o trigo representava os eleitos e o joio, os não eleitos. E Jesus, o que ele vai dizer? Ele diz assim, olha, não se preocupem em arrancar o quê? O joio. O joio e o trigo, eles crescerão o quê? Juntos. E no último dia,
o que acontecerá da grande colheita? O joio vai ser arrancado e queimado, mas só no grande dia. Então nós temos a grande figura que dentro da igreja, e não estou dizendo a igreja presbiteriana em Jardim Primavera, eu estou dizendo a igreja de Cristo, a igreja visível, a igreja local, ok? Na igreja local, a igreja visível, crescem juntos, salvos e não salvos. E, gente, não se engane, não é só salvos e não salvos no que diz respeito à membresia comum. É salvos e não salvos também na liderança. É sobre isso que Judas está tratando. Sobre o joio, que não é um joio comum. É um joio que exerce o quê? Liderança. É alguém, pessoas que estão dentro da igreja, mas que não conhecem e jamais conhecerão quem? A Jesus Cristo. Não nasceram e não nascerão de novo. Pastor, aonde você está lendo isso? Aonde você pode identificar ou trazer para a gente que Judas está dizendo exatamente isso? No meio do capítulo 4, depois que ele diz que eles entram de forma dissimulada, olha o que diz. Os quais, quem? Esses indivíduos que entraram na igreja de forma dissimulada, os quais, desde muito, foram o quê? Você pode ler comigo? Foram antecipadamente o quê? Pronunciados para esta condenação. Ou seja, eles estão o quê? Condenados. Eles são homens, o quê? Ímpios. E aí ele continua, depois de dizer que esses homens, esses falsos mestres, eles são ímpios, eles também são caracterizados como inimigos da graça. Porque ele vai dizer, ímpios que transformam em o quê? Libertinagem a graça de nosso Deus. Segura aí. Na aula passada, e aqui eu coloco nessa aula também, algumas características dos desafios que Judas estava, não apenas Judas, mas todos os outros que defendiam a verdadeira fé estavam defendendo. Haviam pelo menos 3 grupos distintos de falsos mestres. E aí eu quero lembrar a você, o primeiro grupo é um grupo que nós já trabalhamos quando estudamos a Epístola de Paulo aos Gálatas. Que grupo é esse? É o que nós chamamos de os legalistas ou os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Quem eram esses legalistas? Vamos lá. Eram judeus que diziam ter se convertido, diziam crer em Jesus, eram judeus, nascidos, eram judeus. Diziam que Jesus era, de fato, de verdade, o Senhor das suas vidas, que Jesus era o Filho de Deus, que não haveria salvação em nenhum outro nome, senão de Jesus. Eles professaram a fé em Cristo. Eram judeus que foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eram judeus, mas que não largaram o judaísmo. Não largaram a lei ou as leis, o guardar cada princípio normativo das leis, não as morais. Quais são as leis morais? Os 10 mandamentos. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre as leis que são as leis cerimoniais. Nós estamos falando sobre as leis alimentícias, sobre o guardar
a pena de ser morto o sábado. Esses legalistas, esses judaizantes diziam o seguinte: olha, você tem que crer em Cristo. Isso é verdade. Mas crer em Cristo não basta. Você tem que não comer carne de porco. Porque se você comer carne de porco, não adianta nada você crer em Cristo. E vamos caminhando. Eu acho que eu não preciso dizer todas as outras, né? Mas os judaizantes diziam isso. Que você precisa ser um judeu pleno, total, mesmo você não sendo judeu. Então, por exemplo, um judaizante era aquele que Max não é um judeu, Max converteu a Cristo, ele é um gentil, ele então precisa, antes de ser batizado nas águas, ele precisa ser circuncidado. Porque todo judeu, ele era circuncidado. Então, Max tem que ser circuncidado. Max não pode agora, a partir do momento em que ele se torna um cristão judeu, agora ele não pode comer mais carnes específicas. Nem todo peixe ele pode comer. Não pode comer carne de porco. Vocês já viram alguém fazendo isso por aí? Já viram? A gente também. Então, a minha ideia, não a minha, mas a de Judas, é preparar a igreja sem dizer nomes para identificar quem são os falsos mestres. Então, os judaizantes continuam a estar entre nós. Os modernos judaizantes. Mas não era apenas contra os judaizantes que a igreja lutava nessa época. Mas havia um outro grupo, que eram os libertinos. E aqui Judas vai citar, né? Quem eram os libertinos? Os libertinos já não eram judeus. Não eram judaizantes. Era o contrário. Eram gentios, ou seja, não judeus, que vieram de um mundo pagão, cheio de pecados, cheio de erros, cheio de prostituição, cheios de roubos. E esses, mais uma vez, declararam a fé em Cristo, como os judaizantes, foram batizados, adentraram a igreja, e aí o que eles disseram? Tá, a gente crê em Cristo, mas como nós fomos salvos por Cristo, Cristo não está preocupado com a nossa vida pregressa nem a futura. Ele nos salvou pela graça. Isso que basta. Ele nos ama do jeito que a gente é. E não importa como eu viva, não importa como eu caminho, Ele não está preocupado com a minha ética, com a minha moral, com a minha santidade. Se eu vim do mundo grego, por exemplo, da Grécia propriamente dita, e lá eu era um homossexual, a graça me alcançou, eu não preciso mudar. Posso continuar a viver a prática homossexual. Se antes eu era um político que roubava o povo, agora alcançado pela graça, eu posso continuar a ser quem eu era, porque a graça me salvou uma vez por todas. Se eu era um juiz que vendia sentença por dinheiro, eu continuo vendendo sentença por dinheiro, porque Jesus não se importa. Lembra que Paulo diz em Efésios, quando ele fala sobre a nova vida em Cristo, quando ele fala sobre a
transformação pela graça. Caminhe comigo. Efésios. Gálatas, Efésios. Capítulo 4. Esse capítulo é maravilhoso. No capítulo 4, ele fala sobre a unidade da fé, fala sobre os santos ministérios e serviço dos santos. E aí, a partir do verso 17, ele fala sobre a santidade cristã, oposta à dissolução. Olha o que ele diz. E aqui ele já estava combatendo quem? Os libertinos. Ok? Entendam que ele já estava no combate ferrenho contra esses que se utilizavam da graça para viver uma vida em desgraça. Ele diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais, o quê? Vamos ler juntos? Andei como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Aí ele continua: os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vós despojais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha como ele está lutando contra a falsa pregação. Muitos crentes que ele já havia ensinado, porque ele permaneceu na cidade de Éfeso aproximadamente 3 anos. Agora ele está preso em Roma. E ele recebe notícias de que esses falsos mestres já estavam incomodando a igreja. E muita gente já queria viver uma vida como? De qualquer jeito. Sabe? De qualquer jeito. De qualquer jeito. O pecado jamais podia afetar a relação deles com Deus. Aí Paulo vai dizer: peraí, não é assim não. Você nasceu de novo. Você foi alcançado pela graça. Você deve viver em quê? Em novidade de vida. Despojando-se do velho homem. Revestindo-se de quem? De Cristo. Não andando segundo estão dizendo, você pode andar de qualquer jeito. Você pode andar de qualquer forma. Mas aí ele conclui, e eu acho aqui muito pertinente fazer essa conclusão que ele faz. Porque ele está falando de coisas assim, bem amplas, né? São pecados gerais. Mas a partir do verso 25 ele vai pegar pesado. Aquilo que eles faziam no passado, que era correto para eles, que era tranquilo para eles, quando eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, não haviam crido em Cristo, para eles era tranquilo viver desta forma, fazer o que eles faziam. Aí Paulo vai dizer, por isso, ou seja, por quê? Porque vocês se revestiram do novo homem, por isso, deixando o que há, mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar a quem? Havia crente que estava dando lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes faça o quê? Trabalhem, fazendo
com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia de vossa boca nenhuma palavra o quê? E sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós, todo o quê? Vamos ler juntos? Toda amargura e cólera e ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoadores, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí, ele mata qualquer possibilidade daqueles crentes olharem para os falsos mestres, porque os falsos mestres não podiam ser o guia para eles. Ele diz assim, no verso 1 do capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Pronto. Quando nós voltamos para Judas, é isso que Judas está dizendo. Esses caras, esses camaradas, eles eram inimigos da graça de Deus, porque eles estavam pervertendo, dizendo que a graça lhes permitia viver uma vida tortuosa de qualquer forma. Esse é o segundo grupo. E havia um terceiro grupo. Esse grupo é muito mais comum entre nós do que você possa imaginar, que são os gnósticos. Quem eram os gnósticos? O terceiro grupo. Os gnósticos eram aqueles que poderiam ser gregos ou judeus, não importa, quem tivesse adentrado essa visão gnóstica era alvo disso. Então, os gnósticos, o que eles tinham em mente? Que para eles serem salvos, e o gnosticismo não é algo apenas no cristianismo, ele adentrou ao cristianismo, para que você seja salvo, é apenas necessário o conhecimento filosófico, histórico. Ok? Esse é o início do gnosticismo, tá bom? E eu acho que isso é uma das coisas mais terríveis da herança do gnosticismo no seio da igreja cristã hoje. Simplesmente, se você ouvir e saber a respeito de Cristo, saber todo o princípio, ele nasceu, viveu, morreu, ele ressuscitou, está à destra do Pai, apenas esse conhecimento humano é suficiente para que você alcance a salvação. É por isso que há algumas denominações, e aí eu vou ser mais específico, algumas seitas, que a pessoa entra numa determinada programação, num determinado evento, o camarada, ou aquele evento é próprio para isso, ele diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em Jesus? Levanta a mão. E todo mundo levanta a mão, quem quer. E é a única vez que ele ouve falar a respeito de Jesus. Porque o restante todo da sua programação é campanha. Campanha da prosperidade, campanha da riqueza, campanha da cura, campanha e mais campanha. Jesus só é citado quando Jesus fala sobre a campanha. Agora, conhecer Jesus, se aprofundar em quem é Jesus, saber quem é Jesus e o que Jesus fez, você passa longe. Basta para eles ter ouvido uma vez só a respeito do nome de Jesus, ele já encontrou a salvação. Os gnósticos, eles não creem em princípios elementares que nós cremos, como a ressurreição de Cristo. A cristandade hoje está numa grande miscelânea, uma grande mistura desses três blocos de heresias.
Os judaizantes, os libertinos e os gnósticos. Ainda hoje, eles são o grande inimigo da igreja. É claro, irmãos, com uma variação das heresias, né? Essa heresia, elas vão crescendo, vão se multiplicando, elas vão se reinventando, porque o mal é assim. E por fim, esses inimigos da fé, eles declaram de forma clara que Jesus não é, de fato, soberano e Senhor da igreja. Olha o que ele diz. Transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único o quê? Soberano e Senhor Jesus Cristo. 1,4 Judas. Então, por fim, e talvez a maior de todas as heresias desses indivíduos que adentraram a igreja, que são ímpios, destinados à ira de Deus, e por fim o que nós vemos é que eles negam que Jesus é o Salvador da nossa alma. Jesus é um grande exemplo, um bom exemplo. Se você seguir o que Jesus seguiu, se você fizer como Jesus fez, for bom como Jesus foi, 10 esmolas, curar, abençoar, ser uma pessoa do bem, basta isso para que você seja salvo. E aí eu posso dizer para vocês aqui, eu fui testemunho de Jeová durante muito tempo, a maioria de vocês sabem aqui, e esse é o conceito no Salão do Reino. Qual o conceito? Jesus não é filho de Deus. Jesus não é o unigênito do Pai. Jesus não é eterno, ele não é o verbo. Ele é o primeiro ser criado por Deus. Ele é acima dos anjos e acima de nós, é verdade. Mas ele não é Deus. Ele não é todo-poderoso. É por isso que o testemunho de Jeová não ora em nome de Jesus Cristo. Eu já falei isso para alguns, né? Por exemplo, quando o testemunho de Jeová bate na porta, e se você chamá-lo para orar, ele não vai orar com você. Não é porque ele não ora. Ele, na verdade, não ora, né? Ele acha que ora. Mas não é porque ele não ora. Ele ora. Mas ele não ora em nome de quem? De Jesus. Então, ele não vai orar com você, porque você, no final, vai dizer em nome de Jesus. Então, esses falsos mestres, eles vão tirar a soberania e o senhorio de Jesus na salvação dos seus eleitos. Lembra que Pedro disse, quando defende a fé? Não há nos céus e nem na terra outro nome pelo qual possamos ser salvos, senão o nome de Jesus. São algumas das características dos falsos mestres. E aí, como eu disse para vocês, eu quero encerrar colocando de novo o texto quando Judas diz que esses ímpios, esses dissimuladores, esses falsos mestres, esses obstinados, eles recebem a condenação. Eles já estão condenados. E aí ele vai dar exemplo dessa condenação. Ele diz, eles já estão condenados. Mas agora eu quero exemplificar. Da mesma forma que esses grupos também foram condenados e não tiveram oportunidade, mas eles foram condenados, esses falsos mestres, esses ímpios que estão no meio da igreja, eles também serão. Então, do verso 5 ao verso 7, ele vai usar 3 exemplos. E aí, você vai lembrar que Pedro, na sua segunda epístola, ele também vai se referir a 3 exemplos. Lembram disso? Capítulo 2, 2 Pedro, ele vai usar 3 exemplos para dizer da condenação dos falsos mestres. Qual é? É a dos anjos. Lá no capítulo 2, do verso 4 ao verso 6. Ele vai falar sobre os anjos. Depois ele vai falar sobre o povo pré-dilúvio. E depois ele vai falar sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Os anjos que deixaram
se conduzir por Satanás e caíram, eles poderão ser reconciliados com Deus? Eles, em algum momento, receberão a oportunidade de ser salvos? Sim ou não? Sim? Não, é não. É não, eles já estão condenados. Então, o primeiro exemplo que Pedro vai usar é esse. O segundo é do povo pré-dilúvio. Lembra lá? Quando o bravo Noé, um homem justo, escolhido por Deus, pregou o evangelho a eles durante quanto tempo? 100 e? É isso aí. Ele pregou e eles não se arrependeram. Veio o dilúvio, a porta da arca se fechou. Quem fechou a porta da arca? Foi Deus por fora. Acho que Noé era bonzinho demais, né? Poderia ser, não vou abrir, deixa entrar alguém. E o terceiro exemplo, quem é? A cidade de Sodoma e Gomorra, que todo mundo morreu. Há um paralelo aqui no texto, com dois dos exemplos. Quais são os dois exemplos? No verso 6, e os anjos, mesma coisa que Pedro falou, né? E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sobre trevas em algemas eternas para qual dia? O juízo o grande dia do juízo, ok? No verso 7, o segundo exemplo, que é o mesmo exemplo usado por quem? Por Pedro. Qual é? A cidade de Sodoma e Gomorra. Mas aí eu deixei o verso 5 para que você olhasse esse verso 5, que aí destoa. Porque no verso 5, ele destoa, porque ele não usa o mesmo exemplo do povo pré-dilúvio que Pedro usou. Mas aqui ele coloca um outro exemplo. Você pode ler comigo o verso 5, para a gente encerrar? Quero, pois, lembrai-vos, embora já uma vez por toda, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, o que fez? Depois que não creram. Mudou. Agora, Judas vai usar o exemplo de quem? Do próprio Israel, do próprio povo de Deus no passado. Ok? Não é mais de ímpios, mas do povo de Deus no passado. Qual é a história que ele está lembrando? Aqui é dois textos, tanto o texto de Êxodo 12, da libertação, quanto lá de Números. Quando o povo que foi liberto do Egito começou a caminhar pelo deserto, qual era o período dessa caminhada até a Terra Prometida? Na verdade, quantos dias era originalmente? 40 dias. Não eram 40 anos. Era entre 40 e 50, porque tinha muita gente, criança, né, animal, tal. De repente, 50 dias de caminhada, desde do Egito até o Eufrates, até Canaã. Ok? Era 40 dias. Mas por que que no meio do caminho, em vez de ficar 40 dias, eles ficaram 40 anos? Pela desobediência, pelo desamor, pela idolatria, pela resmungação. Existe essa palavra, Johanne, resmungação? Se não, eu acabei de inventar, ok? Muito bem, eles eram murmuradores e tantas outras coisas. Agora, você pode dizer para mim, então, pastor, o que o texto está dizendo é que Deus se arrependeu de ter salvo aquele povo e então destruiu. Lembre-se que o contexto é o seguinte: o que Deus prometeu, ele cumpriu. Os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, eles herdaram a terra prometida. Mas não aquela geração. Quer dizer, tirando dois personagens que entraram na terra prometida, Josué e Caleb. O restante ficou pelo meio do caminho. É sobre isso que ele está falando. Sobre esses rebeldes que Deus prometeu e disse: vocês não herdarão. Vocês vão ficar no deserto até morrerem.
É sobre isso. Entrou a geração, os filhos deles entraram, né? Mas cheio de problemas, mas entraram. É sobre isso que Judas está dizendo. São esses exemplos sobre aqueles que fazem o mal. Sabe aquela pessoa que você coloca lá na internet, ele está falando heresias. Eu ia falar asneira, mas coitado do asno, né? É heresia mesmo. Se vendendo e vendendo, buscando riqueza, fama, enganando incautos. Esses já receberão a sua paga. Então a gente não tem que se preocupar. O que nós devemos fazer é nos juntar e nos afileirarmos para defender a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho, e dizer, identificar quem são e que mensagem esses falsos mestres trazem, para quando a gente vê alguém que a gente ama, sabe? Que a gente conhece, que está enveredando por esse caminho, dizer assim, olha, esse caminho é ruim. Parece bom, é largo esse caminho. Lembra domingo? É largo o caminho, a porta é escancarada. Passam 10 de uma vez. Você pode levar o que você quiser nessa caminhada. Esse caminho é largo. É o que prometem os falsos mestres. Mas o fim é destruição, morte. E nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho. Quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora. Não sinta no seu coração, pastor, eu tenho ouvido isso há tanto tempo. Já é hora de passar por uma nova etapa. Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que o evangelho, eu tenho certeza que o evangelho precisa ser a centralidade do ensino de qualquer pastor. O evangelho precisa ser a base do ensino da igreja. Porque o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Ore ao Senhor nessa hora. Querido Deus, nós te louvamos e bendizemos. Queremos mais uma vez agradecer pela oportunidade de estarmos juntos. Sermos lembrados e relembrados por meio da palavra do quão o mundo está perdido e quanto o inimigo da nossa alma, agindo por meio de pessoas que são ímpias, joio, falsos mestres, alguns muito famosos, estão direto na mídia. Deus amado, contra todos esses nós já sabemos o seu fim e deixamos a cada um deles nas tuas mãos justas e perfeitas. Quanto a nós, que nós sejamos arautos, que venhamos a pregar o evangelho genuíno, que venhamos a pregar Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, a tudo e a todos quantos se achegarem a nós. Mas antes precisamos, ó Deus, discernir, amadurecidos, como Paulo chama-nos, a nos tornarmos amadurecidos, não mais como crianças levados de um lado para o outro, ou então bebendo leite materno, mas nós precisamos comer comida sólida, Deus. Nos alimentarmos profundamente da Tua palavra, para termos uma palavra àqueles que jaz nesse mundo mau. Ajuda-nos, ó Deus, a desejar ler e examinar as Escrituras. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma relação de oração contigo,
para que possamos ir e indo pregar o Evangelho da graça, a verdadeira graça que nos chama a viver para a glória e louvor de Jesus Cristo, por meio de uma vida santa e piedosa. Que vivamos para a tua glória, Senhor Jesus. Oramos em nome e por amor de ti mesmo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Castelo forte é nosso Deus.